Saudações, amigos! Como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago a gravação do livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus, que foi canalizado pela Geraldine Inocente nos Estados Unidos e que traz, através dela, as palavras da Bem-Amada Maria como uma memória da sua vida na época de Jesus, assim como alguns ensinamentos que ela passou para que todos tenham acesso. O ritmo interminável deve cadenciar a vossa atividade mental sistematicamente, também vossas visualizações e apelos, não importando quanto tempo deverá ser repetido. Observai o ritmo do oceano, ele cresce e decresce. Vede o ritmo das estações e o ritmo com que alimentais vosso corpo físico. Então tereis algum entendimento acerca da aplicação rítmica que é requerida, para capacitar-vos a serdes uma fonte de consolo e recuperação para a humanidade. Uma contribuição esporádica de vossas energias vitais para as atividades espirituais pouco fará pelo atual momento cósmico, filhos. Se a humanidade fosse esporadicamente alimentada em seu intelecto, quando empenhada em artes ou quaisquer outras profissões, haveria poucos de vós que pudessem atuar eficientemente. Contudo, no setor espiritual, a humanidade pensa que o ritmo carece de importância. Ele é uma das atividades mais necessárias e esta é a razão por que me sinto tão grata a vós pelo ritmo constante que mantivestes nestes 4 dias de aulas instrutivas. Isso me capacitou a trazer uma sempre progressiva corrente de meu mundo para os vossos mundos individuais e servir-me assim de vós como uma ponte para alcançar a humanidade. Finalmente, é preciso a indestrutível harmonia e paz entre os vossos próprios veículos auxiliares, isto é, os vossos corpos físico, mental, emocional e etérico, e o vosso corpo do santo ser crístico. Cada indivíduo que se torna parte de um grupo de cura, entendendo por cura a transmutação de qualquer manifestação humana negativa, necessita ter os seus corpos harmonizados antes que possa ser um condutor de mérito. Cada um dos membros de um grupo deve estar também em afinidade de vibração com o orientador do grupo e com os participantes do mesmo. Só assim, vereis esse grupo tornar-se um poder magnetizante das forças de qualquer um dos seres divinos que forem invocados. Em tal atividade grupal, cada participante é um centro capacitador e irradiante das correntes que fluem na atmosfera local, tal como aros que compõem a roda de um veículo. A harmonia mantida imperturbável e inquebrantável ano após ano conseguirá atividades magnificentes para abençoar a terra e seu povo. Amados filhos, se desejais especializar-vos em atividades recuperadoras pela tendência natural de vossas emanações de vida, por favor, encarai isso com seriedade e esforçai-vos para aperfeiçoar vossos próprios veículos de maneira a vos tornardes uma ponte de glorioso poder aqui. De um foco grupal pode fluir luz e bênçãos a toda a raça. Essa é uma oportunidade sem paralelo, pela qual vim à vossa presença. Ela tem chamado a atenção da misericordiosa Kuan Yin e de todos os que servem as legiões angélicas, particularmente do bem-amado Uriel e dos anjos do ministério sacerdotal. Ela tem também atraído ao meu bem-amado Jesus, o Lorde Maitreya, para os que desejam usar suas próprias energias agora, no sentido de canalizar as luzes recuperadoras em favor da humanidade.
Agora retornaremos à nossa narrativa e vos carregaremos de bênçãos à medida que for recordada. Enquanto discorremos, por favor, aceitai a radiação curativa que emana de meu coração, enriquecendo-vos com essa minha qualidade especial que escolhestes para prover o vosso cordão de prata. Esta última sugestão veio daqueles entre vós que querem acatar minha ideia da noite passada, dotar vosso cordão de prata com uma qualidade específica para, através de vós, eu abençoar a humanidade, como um presente de Natal que juntos daremos ao nosso bem-amado Mestre Ascensionado Jesus. Após a ascensão do meu amado Filho no monte de Betânia, aqueles de nós que sabiam da vinda do Espírito Santo prepararam-se para o primeiro Pentecostes. Nosso bem-amado Mateus era o responsável por nossas economias e devia então assegurar um local onde os discípulos pudessem encontrar-se justamente em Jerusalém. Ali, nessa ocasião, o primeiro batismo do fogo sagrado, expandindo-se através deles, lhes daria o consolo que seus corações tanto desejavam e a confiança e fé que suas almas precisavam. Antes, eles já haviam percebido isto pela proximidade da presença física de Jesus. Todavia, tudo parecia diminuir após a sua ascensão. Logo depois da crucificação e ressurreição, as coisas ficaram aquietadas, uma vez que o Sinédrio e o governo romano pensavam ter posto um fim àquela ameaça à sua autoridade. O bem-amado Jesus sugeriu que nós não deveríamos de modo algum chamar a atenção para a nossa pequena e humilde comunidade em Betânia. Ele nos aconselhou que fôssemos para Jerusalém preparar o Pentecostes, usando grande sabedoria em todas as nossas atitudes, de maneira que não nos deixássemos perturbar por qualquer provocação. Assim, naquele Pentecostes com o qual todos nós estávamos familiarizados, quando desceu a irradiação do bem-amado Espírito Santo, Santo Eolos, agora elevado ao cargo de Espírito Santo Cósmico, os discípulos foram todos carregados novamente com o fogo vital e o desejo de seguir adiante e preparar o Evangelho. Ali eles sentiram-se ainda mais fortalecidos do que já se haviam sentido quando na presença do abençoado Jesus. Pessoalmente, fiquei imensamente aliviada quando isso aconteceu, porque nos 10 dias decorridos após a ascensão, senti-me esgotada em minhas forças. Todos os apóstolos apoiavam-se em mim para manterem a fé e a confiança durante aquele aparente perda da proximidade de associação física quando o grande amigo deles, Jesus, se foi. Durante certo tempo vivemos em relativa paz, plantando nossos linhos, ervas e arbustos, pastoreávamos nossas ovelhas, tecíamos nossas vestes, de noite escrevíamos os evangelhos, as mulheres costuravam e bordavam e os discípulos ensinavam aqueles que nos procuravam. Então, um dia surgiu um mensageiro de José de Arimateia, que tinha grandes negócios nas Ilhas Britânicas. Ele fora chamado a navegar para a Inglaterra e convidava-nos a ir em sua companhia. Conforme fora dito pelo bem-amado Jesus em certo tempo, antes de nossa própria vitória e sua ascensão, seria necessário carregarmos a taça ou cálice sagrado para as Ilhas Britânicas. Sentimos então em nosso íntimo que a oportunidade havia chegado, porque naquela mesma época ouviríamos dizer que Pilatos estava para ser deposto pelos romanos e sabíamos que o novo governador não seria tolerante como Pilatos estava sendo. Os discípulos concluíram que seria melhor para mim ir embora dali temporariamente e então fizemos nossos preparativos simples para encontrar a caravana de José de Arimateia e ir para o Ocidente.
José de Arimateia, tal como todos os homens prósperos daquela época, tinha muitos escravos e esses manejavam sua galera. Eu então lhe disse: José, não poderemos levar a taça sagrada por meio de trabalho escravo. Ao que ele respondeu: não, realmente assim não poderia ser. E logo entre os cristãos de nosso pequeno grupo recebemos oferecimentos de tantos homens quantos precisávamos para os remos, quando os ventos celestiais não fossem suficientes para impulsionar o movimento das velas. Deixamos João em Betânia para aguardar a entrevista combinada com o nosso bem-amado ascensionado Jesus. Deixamos também André e Marcos, levando conosco Pedro, Tiago, Bartolomeu e Nataniel. Ainda foi conosco Maria de Betânia, mas Marta permaneceu, porque ficaria fazendo os trabalhos caseiros com seu capricho usual. A esposa de Pilatos acompanhou-nos porque precisava retornar a Roma e então pensávamos em deixá-la ali, em nossa rota. Éramos um grupo humilde, porém dedicado. Lembro-me quando ajoelhamos e recebemos na manhã da partida uma bênção das mãos de João, sentimos entre nós a luz do Mestre Jesus. Eu já havia deixado para trás minha juventude. A viagem pareceu-me longa. Perguntava-me se ainda retornaria àqueles locais tão queridos para mim, por causa do empreendimento crístico em que eu havia tomado parte. Contudo, ainda retornei. Amanhã vos contarei sobre os últimos dias de minha própria vitória. Hoje continuarei o relato de nossa viagem. Passamos por Alexandria, no Egito, e José de Arimateia perguntou-me se eu gostaria de visitar o sagrado santuário de Luxor. Fiquei encantada com aquela oportunidade. Como sabeis, Alexandria fica um pouco distante de Luxor e o barco não podia conduzir-nos até lá. Então José e seu grupo ficaram em Alexandria à nossa espera, enquanto eu, Pedro, Tiago e mais uns poucos fomos a Luxor. Lá renovei minha associação com o magnificente hierofante desse retiro, Serapis Bey, e dei a ele meu agradecimento pessoal por sua assistência na vitória da primeira manhã da ressurreição. Estive nos salões de Luxor aspirando o perfume dos seus lírios e senti também a chama da ascensão, que é a chama guardada nesse santuário, atravessando meu corpo. Muito proveitoso me foi aquele encontro de curta duração, mas tão doce. Depois retornamos a Alexandria, ao encontro de José e seu grupo, e paramos na ilha de Creta, próxima à Grécia. Lá permanecemos um mês e o bem-amado Jesus, em sua grande bondade, veio junto a nós e ajudou-nos a magnetizar e preparar o caminho para o grande pregador, o apóstolo Paulo, hoje ascensionado mestre Hilarion. Ele viria mais tarde trazer luz a essa região, como sabeis. Então deixamos Creta e nos dirigimos a Roma. Recordo-me de que tínhamos conosco a esposa de Pilatos, que ali seria deixada. Contudo, o bem-amado Mestre Jesus, quando veio a nós, nos disse: não parem na Itália, pois ali já se iniciou um grande movimento contra o cristianismo. Sigam adiante. Assim fizemos e a esposa de Pilatos não se lamentou, ficando até feliz pela oportunidade de estar conosco. Fomos até a ponta da Península Ibérica. Lá desembarcamos para fazer uma peregrinação através de Fátima, Lourdes, Orleans e todos os lugares que seriam magnetizados. Permaneci e orei algum tempo em cada um deles, e as substâncias de energias espirituais de meu próprio coração fizeram descer irradiações especiais, as quais grandes almas mais tarde visualizariam. Quando chegamos ao norte da França, encontramo-nos de novo com o bondoso José de Arimateia, e ele nos levou através do canal para a encantadora ilha britânica. Quando abordamos essas praias,
Eu carregava a taça sagrada em minhas mãos e todos nos ajoelhamos nas areias. Estando assim ajoelhados, o bem-amado Mestre Jesus manifestou-se em sua irradiante luz e deu-nos a primeira bênção e cerimônia do Santo Graal. Isso constituiu o registro etérico, no qual o bem-amado Arthur, o rei Arthur, da Távola Redonda, hoje o bem-amado Mestre Ascensionado Elmória, se banharia e sincronizaria tão poderosamente mais tarde. A taça foi deixada por nós em Glastonbury. Permanecemos nas Ilhas Britânicas por algum tempo, viajando através da Escócia e Gales. Fomos então para a Irlanda, onde uns poucos anos mais tarde, outro discípulo de Lord Maitreya, o bem-amado São Patrício, iria realizar um serviço à vida. Magnetizamos esse lugar por meio de orações, invocações e devoção a Deus, até que poderosos caudais viessem formar um pilar vivente do fogo e luz vital. Nesse pilar de luz, o poderoso Patrício caminhou em sua consciência exterior, nada sabendo de que havia sido preparado para ele por alguns que o antecederam. Mesmo assim, ele sentiu aquela força e entusiasmo que o capacitou a levar a fé cristã para a Irlanda. Raramente as raças e povos são sabedouros das orações, invocações e magnetizações que tornam possível suas atividades enquanto colocam os pés sobre os luminosos rastros daqueles que os precederam. Tivemos uma agradável permanência nas Ilhas Britânicas, terra destinada a um grande futuro. Ali, Francis Bacon, agora bem-amado Saint-Germain, desejou estabelecer os Estados Unidos da Europa, almejando que, se caso essa ideia fosse bem-sucedida, estendê-la-ia ao resto do mundo. Ali também o bem-amado Mestre Ascensionado Jesus deu uma bênção de irradiação que em um dia futuro toda a humanidade verá em sua totalidade. Deixamos um terço de nosso grupo na Inglaterra e iniciamos a longa viagem de retorno ao lar, rodeando a rocha de Gibraltar através do Mediterrâneo. Fiquei agradecida quando novamente vi meu velho moinho e as sementes que eu havia plantado já crescidas e frutificando para uma linda colheita. Que grato me foi rever árvores que eu deixaria minúsculas, agora tornadas fortes e altas. Tão feliz fiquei em ver os amados irmãos e irmãs que correram a nos encontrar, que, ao entrar em meu humilde quarto, ajoelhei-me e beijei o chão da Judéia. Assim, ao fim dessa viagem, nossa grande missão estava cumprida. Depois disso, eu apenas esperei, trazendo dentro de mim a paciência e a tranquilidade da grande lei, até que meu chamado viesse, até que eu visse meu bem-amado filho dizer: Mãe, vossas horas estão cumpridas, agora voltai para o lar. Agradeço-vos por vosso interesse. Boa noite. Bem, amigos, eu espero que tenham gostado. Acompanhem as gravações para ter acesso aos demais capítulos. Um abraço.